Você é levado para uma cabana no meio do nada e acaba acorrentado a um cadáver sem nenhum tipo de comunicação, enquanto dois bandidos querem tirar sua vida. O que você faria? Você escaparia dessa situação? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar Emma tentando se libertar das algemas, e eu vou apontar os erros cometidos por ela, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar Till Death. Começamos vendo Emma em um quarto, terminando seu caso com Tom, um advogado que trabalha para o seu marido. O homem tenta convencê-la a continuarem se vendo, e a pede que o encontre no dia seguinte. Mas ela diz que não pode, pois é aniversário do seu casamento. Em seguida, ela vai até o escritório de Mark, seu marido, que é dono de uma firma de advocacia, que lucra libertando meliantes da cadeia. Ao chegar na recepção, a jovem recebe um buquê de flores da recepcionista, e depois entra no escritório, onde encontra um arquivo confidencial em cima da mesa. Emma abre a pasta e vê que se trata de um dossiê sobre uma tentativa de assalto que ela sofreu, onde saiu muito machucada, e o assaltante chamado Bobby Ray acabou ficando cego de um olho, ao ser golpeado pela mulher com a chave de seu carro. Depois, Mark chega, comenta sobre o vestido preto que ela estava usando, e fala que pensou que a moça usaria o vermelho, pois era o seu preferido. Emma responde que pensou em variar um pouco, e Mark diz que antes de irem jantar, daria tempo dela ir em casa trocar de roupa. E só aí a gente percebe quanto ele é controlador. E mesmo que isso não justifique a traição, ela já deveria estar pensando em se separar desse cara, pois pelo que parece ela está bem infeliz com o casamento, e pela maneira que o cara trata ela, ou ele é um grande babaca, ou suspeita da traição que estava rolando. E esse tipo de relacionamento geralmente tem grandes chances de acabar tragicamente. Após isso, ele percebe que a mulher estava olhando o arquivo na mesa, e diz que aquilo iria despertar um gatilho nela. Emma então pergunta o que ele fazia com aquilo, e Mark responde que estão revogando a condicional dele. Pouco depois, os dois pegam o elevador e Tom entra no andar de baixo, deixando Emma meio desconfortável. Mas o homem age como se não a conhecesse, cumprimenta Mark e ele o apresenta à esposa. A mulher fala que eles já se conheciam da festa de Natal. Tom concorda e diz que se lembra dela ter leiloado fotos que tirou para a caridade, mas Mark diz que não foi a festa de Natal, e sim a festa de fim de ano. Nesse instante, o elevador chega no primeiro andar, e assim que as portas se abrem, Emma sai andando distraidamente, porém Mark a chama de volta, dizendo que aquele era o andar errado. Tom se despede dos dois e vai embora. No restaurante, após terminarem o jantar, a garçonete pergunta se eles vão querer sobremesa, e Emma diz que não. Mas mesmo assim, Mark pede algo para os dois, demonstrando mais uma vez o quanto é controlador. Depois, ele presenteia a esposa com um colar feito com partes de aço, já que estavam comemorando 11 anos de casados, sendo assim bodas de aço. Logo em seguida, ele fala para a esposa experimentar o colar, mas é interrompido por um pedido de casamento em uma mesa próxima. Emma fica um pouco distante ao ver a cena e Mark chama de volta, se lembrando que há um tempo atrás ela estava no lugar da jovem. Emma então passa um envelope para ele contendo 2 ingressos para o Super Bowl, que é a final do futebol americano e consiste em um jogo e um grande show de intervalo. Mas Mark não fica muito empolgado com o presente. Sinceramente, eu estava imaginando que um pedido de divórcio estaria naquele envelope, mas ok, né? Mark se levanta, pega o colar e coloca em volta do pescoço da esposa. Após isso, vemos Emma no banheiro, quando ouve o choro vindo de uma das cabines, e instantes mais tarde, a moça que foi pedido em casamento sai de dentro dela, com lágrimas nos olhos. Ela pergunta se a jovem estava bem, e diz que não era da sua conta, mas queria dizer que mesmo que ela ache que tinha feito um grande compromisso, aquilo não era irreversível. A mulher então responde que realmente não era da conta dela, e Emma sai do banheiro lhe desejando parabéns. Do lado de fora, ela e seu marido se preparam para ir embora, e percebemos que Mark deixou os ingressos do Super Bowl para trás. E galera, o ingresso mais barato para o Super Bowl desse ano não saiu por menos de $5.000, o que daria algo em torno de R$25.000 na cotação atual. Ali tinham 2 ingressos, então só do cara ter deixado um presente desse para trás, como se não fosse nada, já é bem estranho. Já fora do restaurante, Mark manda Emma olhar nos bolsos do casaco, e ela encontra uma venda. Logo, vemos o casal em uma estrada deserta, enquanto Emma está vendada. Ok, esse cara é estranho e controlador. A mulher está tendo um caso com outro homem. Ele a manda vendar os olhos e pega uma estrada deserta. Já estava na hora dela começar a suspeitar das intenções dele. Definitivamente, andar vendada em um carro com um homem com esse comportamento é no mínimo preocupante. Após um tempo, ela diz que fica enjoada em viagens de carro e tenta tirar a venda, mas é impedida pelo marido. Mais tarde, ela sente que o carro saiu da estrada, fica nervosa, tira a venda e vê que estavam indo para uma casa no lago. E considerando que Mark é um cara extremamente controlador e narcisista, que trabalha livrando criminosos da cadeia, ela já deveria ficar preocupada. Eu não desgrudaria do meu celular e o manteria bem guardado. Além do que, pelo perfil controlador dele, era bem provável que Mark tenha contratado alguém para ficar de olho na esposa, dessa forma descobrindo a traição e tramando uma vingança. Chegando lá, ela aparece novamente vendada em uma cozinha fazendo uma contagem, até que mais uma vez retira a venda
tenda e começa a seguir as velas espalhadas pela casa. Ela encontra um cartão sobre a mesa, continua o caminho para a próxima porta de entrada, vê a luminária do lado de fora balançando e tranca a porta. Eu não sei vocês, mas após o vídeo de ter alguém na sua casa, eu ficaria bem desconfiado se eu visse uma trilha de coisas pelo chão, seguidos de uma porta da frente aberta. Porém, Emma provavelmente ainda não viu o vídeo, senão ela também saberia disso. Além do que, aquele cartão estava parecendo mais uma charada, pois Mark poderia muito bem estar dando uma indireta, dizendo que ele era fielmente dela, já que Emma não parece estar cumprindo essa parte do casamento. Depois, ela chega em uma sala com fotos dela e do marido penduradas, e encontra um bilhete pedindo para que tocasse um toca-discos. Ela acaba tomando um susto assim que aperta o play por causa da altura da música. Emma então continua, chegando até o quarto, onde Mark a estava esperando. Ele diz em um tom sarcástico que ela demorou um pouco para chegar. O casal brinda com champanhe e Mark diz que o casamento deles não ia bem, mas que queria que melhorasse, então os dois começam a relaxar. Na manhã seguinte, escutamos o barulho do vento e Emma acorda com frio, com Mark sentado na cama de costas para ela, a perguntando como se sentia. Ela responde que está de ressaca e percebe que está presa a Mark por uma algema na mão direita. Nervosa, ela questiona o que era aquilo. O marido se vira e diz que era hora de acordar, e depois se finaliza com um tiro. Após um momento em que ela assimila o choque da situação, ela tenta usar o telefone fixo para pedir ajuda, mas obviamente ele não funciona. Então Emma tenta dar um tiro na corrente para se libertar do corpo do falecido, o que seria até uma boa ideia, mas não há garantias que ela consiga fazer isso, ainda mais da forma que está apontando a arma. Seria mais fácil atingir o polegar de Mark ou tentar quebrar o seu dedo com a coronha do revólver. Garanto que ele não sentirá dor, e você ainda irá poupar munição caso tivesse alguma, o que eu acho bem difícil. Porém, Emma tenta usar o revólver contra as correntes, mas ele está vazio. Outra opção seria ela tentar abrir as algemas com a presilha de metal do suspensório de Mark, mas isso exigiria um pouco de conhecimento. Seria necessário usar a parte de trás que se assemelha a um clipe de papel, mas eu ainda prefiro usar a coronha do revólver, que é bem mais prático. Depois, Emma resolve arrastar o marido até o closet e encontra apenas seu vestido de noiva pendurado. Após ela pegar o vestido, vemos que tinha um cofre atrás dele, e se Emma soubesse essa combinação, ela deveria tentar abri-lo, para ver se existe algo ali que possa ajudar, o que eu acho bem difícil. Mas também seria improvável ter algo perigoso lá dentro, já que Mark parece querer finalizar Emma, só que de uma forma que seja sofrível para a mulher. Se ele quisesse algo rápido, teria colocado 2 balas no revólver. Em seguida, a moça usa o vestido para arrastar Mark com mais facilidade, e tenta descer as escadas, mas acaba tropeçando e rolando a escada abaixo com o defunto. E provavelmente jogar o corpo primeiro e tentar acompanhar deve ser um pouco melhor do que descer abraçado com um defunto, podendo acabar se machucando e quebrando alguma coisa. Emma então vai até a sua bolsa em busca do celular, mas não o encontra e vê que ele estava dentro do vaso de flores. E por isso que eu falei que eu não desgrudaria do celular e teria guardado o aparelho melhor, para dificultar que Mark o encontrasse. E já que o celular estava desligado, ela poderia procurar por arroz dentro da casa, apesar de que provavelmente não devia ter muita comida nesse lugar, já que era uma casa de férias. Mas colocar o celular molhado em arroz pode acabar salvando o aparelho, já que o grão pode puxar a umidade. Depois, a jovem vai até a cozinha e revista as gavetas, mas elas estão vazias. Nessa hora não resta dúvidas de que aquilo tinha sido bem armado para que ela ficasse totalmente isolada. Nesse momento, eu já estaria colocando a mão desse cara em uma gaveta ou porta, e dando um jeito de me livrar das algemas. Mas Emma resolve virar a lata de lixo e encontra as chaves do carro. Depois, ela rasga partes do vestido de noiva, e enrola os pés descalços para poder andar na neve. E eu não sei se vai adiantar de alguma coisa. Eu provavelmente improvisaria umas raquetes de neve, com a bolsa e também com um pote maior que tinha na cozinha, forrando o pote com partes do vestido e usando partes do vestido para amarrar o pote ao pé. É claro que não seria ideal, porém evitaria dos pés encostarem na neve. Eu já falei sobre ter extremidades do corpo expostas ao frio intenso. A chance dos seus dedos, orelhas e nariz acabarem congelando e logo em seguida gangrenarem é bem grande. Isso se chama frostbite, ou queimadura de frio, e uma vez que isso acontecer com seus dedos já era. Eles nunca mais voltarão ao normal. E isso pode acontecer se a temperatura estiver em menos 20 graus Celsius, e existem chances de acontecer em temperaturas menores, como a que Emma está. O congelamento acontece quando a temperatura da pele chega a 0 graus, e a frostbite ocorre quando a temperatura da pele diminui de menos 4,8 graus para 7,8. A moça resolve arrastar o corpo do defunto até a garagem, e com muito esforço o coloca no banco do carona, liga o carro, porém rapidamente ele desliga, e olhando para fora ela percebe que Mark havia tirado toda a gasolina do veículo. Nesse momento, um áudio começa a tocar no som do carro, onde Mark conta que estava surpreso dela ter chegado tão longe. Ele continua falando que a mulher deveria ter se ajoelhado aos seus pés, pois antes de conhecê-lo, ela era uma fotógrafa fracassada, e que seu único arrependimento era não estar ali para ver a cara dela.
Mark também fala que não se finalizou por causa dela e que tinha outros problemas além desse, e confessa que não queria ficar sentado vendo ela feliz com Tom e deseja um feliz aniversário de casamento. Emma então volta para dentro de casa, vai até o banheiro lavar o rosto e em seguida tenta tirar o colar que havia ganho na noite anterior, mas ela não tem sucesso. Depois ela desce até o porão em busca de algo para soltar as correntes e percebe que Mark havia tirado tudo dali também. Desanimada, a jovem volta a arrastar o corpo do marido para subir as escadas e revela que por várias vezes limpou marcas de batom das camisas dele, indicando que ele também tinha uma amante, e completa dizendo que já o arrastava muito antes dele se finalizar. Chegando ao andar de cima, ela vai até o quarto escuro, onde havia visto fotos no dia anterior e percebe que sua foto de casamento estava danificada bem em cima de seu rosto, e que agora existiam fotos dela com Tom. Emma vira para o lado e se assusta com uma grande fotografia do homem que havia atacado tempos atrás. Ela acende a luz da sala e encontra um bilhete pedindo que ligasse um gravador. Assim que a mulher liga o aparelho, podemos escutar que se trata de uma gravação do seu depoimento no dia em que sofreu a agressão. Ouvindo isso, a mulher surta e quebra o gravador. E agora, após ver aquela foto, definitivamente Mark preparou um plano para Emma não sair viva dessa cabana. E nessa sala de fotografias, tinha mais uma maneira para tentar abrir as algemas: os grampos que estavam segurando as fotos. Mesmo que você não tenha prática, não custa nada gastar uma meia hora tentando se soltar, que não é algo muito difícil. Dependendo do modelo da algema, você precisa apenas encontrar uma trava e levantá-la. E agora que ela viu essa foto de Bob, seria uma boa se livrar do peso morto. Emma escuta o som de alguém chegando, vai até a porta e antes que a pessoa consiga abri-la, Emma a tranca. No momento seguinte, ela percebe que se trata de Tom, que fala que está ali pois recebeu mensagens dela com um pedido de ajuda. A jovem responde que não havia mandado aquelas mensagens. O homem então se aproxima e vê sangue na camisa de Emma, e ela resolve abrir a porta para ele. Tom se assusta ao ver a situação, e após ela contar o que aconteceu, ele diz que o promotor público havia feito uma batida no escritório, pois denunciaram Mark por manipular provas em vários casos. Então Emma conclui que tudo aquilo havia sido planejado, pois o marido sabia que sua carreira estava indo pelo ralo. Tom começa a pensar o que eles dirão para a polícia quando eles chegarem, e a jovem diz que pretende dizer a verdade, mas o homem questiona se ela havia lavado o rosto, e a moça responde que sim. Então Tom fala que os policiais iriam perguntar sobre aquilo, e que o fato deles terem um caso poderia complicá-los naquela situação. Os dois iniciam uma discussão, e Emma diz que Mark não havia mandado a mensagem para Tom só para ele ir salvá-la, e que eles deveriam chamar a polícia o mais rápido possível. Assim que ela consegue convencê-lo, o homem procura o celular nos bolsos e percebe que o deixou carregando no carro, e sai para buscá-lo, mas vê um carro se aproximando. Tom questiona se Emma o reconhecia, e ela responde que não. Então ele diz que tinha passado por aquele carro na estrada, e que o mesmo estava parado no acostamento. Emma amedrontada fala para os dois fugirem, e Tom diz que ela não conseguiria fugir por causa do corpo, e que Emma deveria ficar trancada dentro da casa, pois quem quer que estivesse naquele carro só sabia que ele estava ali. Então o rapaz sai, o carro para próximo à casa, e Jimmy desembarca, dizendo ser um encarador, contratado para consertar um vazamento. Tom fala para o homem que não tem ninguém no local, e pede que voltasse outra hora. No entanto, o estranho insiste em entrar, e Tom sugere pagar a quantia que havia sido combinada, em troca dele ir embora. Após receber o dinheiro, o forasteiro pede para usar o banheiro, pois vinha dirigindo desde Buffalo, e isso faz com que Tom o questione, pois o carro estava com placas de Indiana. Novamente ele pede para Jimmy ir embora, e nessa hora Bob, o homem que atacou Emma anos atrás, desce do carro, enquanto Tom grita com eles e diz que havia chamado a polícia. Bob então anda até ele e o ataca com uma faca até finalizá-lo. Aqui, sabendo que aquela era uma situação de perigo, Tom deveria ter prestado atenção na aproximação de Bob, e na preocupação de Jimmy falando para ele não fazer isso. Não nos é mostrado as mãos de Bob enquanto ele está andando, mas se Tom estivesse olhando para o homem, notaria que ele tinha sacado algo enquanto estava de costas falando com Jimmy, e isso poderia ser uma pistola ou até mesmo uma faca. Nesse caso, foi uma faca. Tom poderia ter prestado um pouco mais de atenção aos sinais. Obviamente, ninguém imagina que algo assim vai acontecer, mas devido à situação toda, seria bem estranho um encanador aparecer ali para consertar algo, logo após Mark ter passado dessa para melhor. Era meio óbvio que todo um plano tinha sido colocado em andamento, então esses caras não estavam ali por acaso. O próprio Tom comentou que passou por aquele carro anteriormente na estrada. Aqui, ele poderia ter virado as costas quando mandou o Jimmy embora, entrando na casa e ajudando Emma a carregar o corpo, saindo pela porta dos fundos ou descendo para o porão. Geralmente esses locais possuem uma entrada pela casa do lado de fora, então eu usaria ela para sair e tentaria chegar até o carro sozinho ou com Emma e o corpo. Nos Estados Unidos você pode ter uma arma, em alguns estados você pode andar com ela na cintura, em outros você pode tê-la na sua propriedade e também existem casos onde você pode carregar a mesma no carro. No porta-luva, por exemplo. Por ser um advogado criminal, poderiam existir as chances de Tom ter uma arma, caso ele lidasse com casos onde os clientes pudessem ficar ressentidos com o resultado da sentença e querer caçar ele após estarem livres. Então ter uma arma para se defender não seria uma má ideia e nem impossível. E caso ele não estivesse a fim de carregar o corpo junto com Emma, ele poderia dar
a volta sozinho, tentando chegar ao carro. Porém, ele acabaria se metendo em uma situação de refém, já que Bob provavelmente pegaria Emma. Depois disso, a dupla entra na casa, e Jimmy fica em choque, dizendo que eles estavam ali apenas para dar um susto nos dois, e não para matá-los. E também Tom havia dito ter chamado a polícia, mas Bob retruca, dizendo que se ele tivesse chamado, eles teriam escutado através do rádio. Mesmo assim, Jimmy entra em pânico e pede para que eles fujam dali, mas Bob o acalma, dizendo para continuarem com o plano. E nessa hora também ficamos sabendo que os dois são irmãos. Depois disso, eles saem à procura de Emma, que estava o tempo todo ouvindo a conversa escondida. Jimmy fica responsável por procurá-la no primeiro andar, e o irmão no segundo. Bob sobe as escadas, chega ao quarto onde Mark havia se finalizado, e encontra o cofre. Enquanto no andar de baixo, Jimmy começa a seguir o rastro de sangue deixado por Emma, ao arrastar o corpo do defunto. Então vemos a mulher arrastando o corpo pela neve em direção à casa de barcos, próximo ao lago congelado, mas a princípio a encontra trancada. Jimmy segue o rastro até o lado de fora, e milagrosamente não vê a mulher, que consegue dar a volta e entrar pela parte que dá acesso ao lago que está congelada. Lá dentro, Emma usa a âncora da embarcação para cortar a mão do ex-marido e se libertar das correntes. Finalmente, né? Enquanto do lado de fora, o rapaz se aproxima do local, arrebenta a porta e a mulher se esconde dentro do barco, se cobrindo com uma lona. Eu até entendo que o vento pode mascarar um pouco o som, mas eu acho bem difícil que esse cara não iria escutar Emma com aquela âncora batendo contra um barco. Então Jimmy começa a se aproximar e encontra o corpo de Mark e sai correndo em busca de Bob. Por sorte, esse cara é bem assustado. Depois que os dois voltam para a casa de barcos, Bob percebe que o braço do cadáver está apoiado dentro do barco e tira a lona, mas Emma não está mais ali e a vemos escondida embaixo da embarcação. Jimmy comenta que ela deveria estar a quilômetros de distância e Bob rebate dizendo que a mulher não conseguiria fazer aquilo descalça e mostra as pegadas de sangue no chão. Depois eles saem da casa de barcos. Emma aproveita o momento, sai de seu esconderijo, rasga mais alguns pedaços de vestido de noiva que usava para arrastar o marido e amarra nos pés. E aqui eu tentaria entrar na casa e pegar um pedaço daquele vidro do vaso, ou até mesmo se a âncora fosse afiada o suficiente, eu a usaria para tentar cortar aquela lona que está na casa de barcos. Poderia acabar funcionando como um bom isolante para evitar futuros machucados no pé, e teria material de sobra para fazer um calçado improvisado. Para conseguir entrar na casa, ou até mesmo chegar até algum carro, eu ligaria o motor do barco para atrair os caras novamente para fora da casa, e ter tempo de entrar lá para pegar o vidro ou a chave do carro de Tom. Porém, Emma foca em pegar um tanque de gasolina do barco e seguir para a garagem. Em seguida, vemos Jimmy em frente ao cofre e falando que para abri-lo era necessário uma digital além da senha. Bob pergunta se ele acha que era a digital de Mark ou de Emma, e o rapaz responde que deveria ser a do marido. Então Bob diz que só tem um jeito de descobrir, e Jimmy se recusa a ir buscar o corpo do advogado. Nesse instante, seu irmão lhe cede a faca e fala para ele ir atrás de Emma, enquanto irá pegar o corpo. Ao ouvir isso, o rapaz contrariado decide buscar o cadáver de Mark. De volta para Emma, vemos a mulher arrastando um galão de gasolina pela neve, mas nesse instante Jimmy aparece. Ela se joga na vala que havia feito na neve com os pés. Milagrosamente, a visão periférica desse cara é bem ruim, e ele não vê ela e nem o galão vermelho, que com certeza se destacaria na neve branca. Sem contar que com o tanto de janelas que tem nessa casa, é de se surpreender que nenhum dos dois homens tenha a visto arrastando o tanque de gasolina e fazendo barulho. Aqui eu não sei porque ela escolheu arrastar o tanque de gasolina desse jeito, em vez de levar ele no colo, que seria bem mais rápido. Esse galão tem em torno de 24 litros se totalmente cheio. Isso daria uns 17 quilos, o que não seria um peso absurdo para uma pessoa carregar com as duas mãos livres. Arrastando como ela fez, além de ser bem mais lento por conta da neve, deixaria marcas profundas na superfície, facilitando para identificar que alguém passou ali recentemente, e ainda corre o risco do galão ficar preso, como aconteceu. Depois desse milagre do roteiro, Emma chega até o carro, enquanto Jimmy pega o corpo de Mark. Bob sai da casa em busca da mulher e escuta um barulho vindo da garagem e vai checar. Chegando lá, ele olha debaixo do carro, mas não vê Emma escondida. Depois acha o galão de gasolina e fura os pneus do carro. A mulher aproveita a oportunidade para sair da garagem, mas se depara com Jimmy arrastando o corpo de Mark e resolve entrar no porão da casa. Eu não teria ido por ali, pois assim ela estaria voltando para casa. Seria melhor ter batido as portas do porão, para os homens acharem que ela entrou lá e ter corrido para a parte da frente da casa. Assim, eles iriam até dentro da casa e ela teria tempo de encher o tanque do carro e tentar fugir, porque mesmo com os pneus furados, ela ainda conseguiria andar por alguns quilômetros. Inclusive, baixar a pressão dos pneus da neve melhora a aderência. Então Emma entra no porão e fecha a porta com cuidado para não fazer barulho. Mas não adianta muito, pois lá é o primeiro lugar que Bob resolve procurá-la. A moça foge, sobe a escada que leva para o interior da casa e percebe que Jimmy está passando por ali, a deixando encurralada.
Quando os dois homens se aproximam dela, cada um por um lado, ela ativa um alarme do carro e faz com que eles corram em direção à garagem, dando tempo dela sair de lá e ir até o corpo de Tom. A moça revista os bolsos dele em busca da chave do carro, mas não encontra nada. Enquanto isso, os irmãos começam uma discussão e chegam à conclusão de que Emma ativou o alarme do carro porque eles estavam próximos a ela, de forma que a mulher ainda estaria dentro da casa. Então Bob tranca a saída do porão com uma vassoura, manda Jimmy ir pela porta de trás e ele iria pela da frente, e assim eles cercariam Emma. A dupla chega até o corpo de Tom e Jimmy percebe que os sapatos do homem haviam sido retirados e aponta para o irmão. Vendo isso, Bob sinaliza que irá procurar novamente no andar de cima e que era para o comparsa esperar ali. Ele começa a olhar os cômodos um por um, até perceber um barulho no sótão. No andar de baixo, a porta do quarto com as fotografias bate, e isso faz com que Jimmy vá até lá checar. De volta ao sótão, Bob vê uma cadeira de balanço coberta por um lençol se mexendo. Vai até ela, retira o pano, mas acha apenas uma case com tacos de golfe. Aproveitando o momento, Emma sai de seu esconderijo e o golpeia com um dos tacos. Isso faz com que ele caia, fazendo o forro do teto desmoronar, o jogando para o andar de baixo desacordado. Jimmy ouve o barulho e corre até o irmão, enquanto Emma revista o corpo do homem e encontra a chave do carro de Tom. Jimmy chega no local, vê o companheiro caído e logo é surpreendido pela mulher, que o golpeia e consegue prendê-lo em um dos quartos. E aqui ela teria um curto prazo de tempo para finalizar Bob, já que o cara estava desacordado, e provavelmente a faca estaria ao lado dele. Ou ela até mesmo poderia usar o taco de golfe, que é bem resistente. Depois Emma corre até o carro, tenta ligá-lo, mas antes que consiga, Bob aparece, quebra o vidro, abre a porta e começa a puxá-la para fora. Nesse instante, ela pega o celular de Tom, que estava carregando, e liga para a polícia. A telefonista atende e Emma grita por socorro, mas Bob consegue tirar o telefone dela e encerra a ligação. Jimmy chega nessa hora, questionando se ela tinha chamado a polícia e que eles iriam rastrear a ligação até ali. Mas seu irmão o acalma, falando que eles estão no meio do nada e que isso os daria algum tempo. O rapaz então diz que estava fora, mas Bob o ameaça, dizendo que se não fizesse o que ele mandou, o mataria. E completa falando que estava muito perto dos 200 mil dólares em joias que estavam no cofre. Ouvindo isso, Emma diz que não sabia a combinação e o homem a apaga com um chute. Ok, a ideia de se esconder e surpreender o assaltante foi boa. Porém, já que ela tinha um deles preso em um quarto, Emma deveria ter se certificado de que Bob não iria acordar tão cedo, dando mais algumas pancadas na cabeça dele ou até mesmo o prendendo no outro quarto, evitando assim que fosse surpreendida. E quando ela chegou no carro, sua primeira atitude deveria ter sido pegar o telefone e ligar para a polícia, já que o automóvel estava bloqueado pela caminhonete. Emma então acorda no quarto, novamente acorrentada ao corpo de Mark, enquanto os dois assaltantes trazem o cofre para perto dela. Ela fala de novo que não sabe a combinação do cofre, e Bob vai até ela, puxa a faca e conta que Mark havia falado que a combinação era o dia em que eles noivaram. Emma questiona se o homem esperava que ela entregaria a senha para ele para que depois a finalizasse, e Bob responde que esperava que a jovem gritasse. Em seguida, retira os sapatos dela e ameaça cortar seus dedos. A mulher se desespera e começa a pedir por ajuda. Jimmy, vendo a situação, resolve ajudá-la, partindo para cima do irmão, mas logo é jogado para longe. Nesse momento, ele vê a arma que Mark usou, a pega e aponta para o outro assaltante, falando que ninguém mais precisava se machucar. O rapaz pede para Bob se afastar da mulher e largar a faca. Bom, provavelmente Bob não se afastaria aqui. Em um revólver você consegue ver quantas munições estão na câmara. Se Bob olhasse bem para a arma, perceberia esse detalhe, supondo que havia apenas uma bala na arma, ou até mesmo nenhuma, se ele considerar que Emma pode ter tentado usar a arma para escapar. Em seguida, Jimmy pede que Emma dê a combinação do cofre para eles pegarem os diamantes e irem embora, deixando ela viva. A mulher, no entanto, exige ser liberta das algemas primeiro, e após uma rápida discussão, Jimmy tira as correntes dela. Após ser solta, ela passa a combinação. Bob se apressa em colocar no cofre e depois arrasta o corpo de Mark para usar sua digital. Assim, ele abre o cofre, mas só encontra uma serra lá dentro, dizendo que os diamantes estavam próximos do coração dela. Nessa hora, a mulher percebe que as pedras preciosas estão em seu colar, fala que não consegue tirar e Bob conclui que Mark tinha feito assim, pois queria que eles arrancassem a cabeça dela para tirá-lo. Jimmy então tenta desesperadamente tirar o colar do pescoço de Emma, antes que seu irmão queira dar continuidade ao plano de Mark. Assim ele acaba se distraindo. Bob pega a arma dele e o golpeia na cabeça, aponta o revólver para a moça e puxa o gatilho. No entanto, a arma estava descarregada. Emma tenta aproveitar o momento para pegar a faca que estava presa na cama, mas é impedida por ele. Nesse instante, Jimmy desperta e pula nas costas do irmão na tentativa de pará-lo. Bob o acaba finalizando sem querer, ao fazer com que ele acertasse a cabeça em um gancho na parede. Isso deixa o criminoso furioso, culpando Emma pela morte do irmão. Ele parte para cima dela, que consegue pegar a faca, mas logo é desarmada e leva um golpe na perna. Em seguida, Emma consegue se defender de alguns golpes,
golpes, pega o alicate e acerta Bob, o prendendo junto ao corpo de Mark e fugindo em seguida. E Emma desce as escadas mancando, enquanto o assaltante tenta ir atrás dela arrastando o cadáver, mas acaba se enrolando e caindo da escada. Bom, em um combate com faca, ela deveria evitar dar golpes distantes assim, pois acabou facilitando o desarme de Bob. E mais uma vez, se você tem uma vantagem sobre o criminoso que quer te finalizar, não esqueça de usá-la. Aqui, Emma deveria aproveitar que o golpeou com o alicate e continuar golpeando até que ele apagasse. Depois, ela poderia usar os lençóis da cama para amarrar seus braços e pernas, impedindo que assim ele continuasse atrás dela. Prendê-lo ao corpo de Mark foi uma boa sacada, mas isso não impedirá de persegui-la. Eu sei que em uma situação dessas, onde a adrenalina está a mil, é difícil pensar racionalmente, mas ela teve duas chances de finalizar o agressor, e não o fez. Em uma situação de vida ou morte, isso pode fazer a diferença. Após isso, Emma consegue chegar à garagem, entra no carro, o liga e dá a ré, na hora em que vê Bob aparecer no retrovisor. Mas o homem é mais rápido e consegue se jogar para longe do carro, deixando o corpo de Mark para ser atropelado. Logo depois, Emma bate no carro de Tom, e ficar acelerando assim só vai fazer o carro atolar na neve. Era muito mais fácil ela tentar dar a volta, mas em vez disso ela decide partir para cima de Bob, e em seguida atravessa a parede da garagem. Aqui ela comete o erro de pisar no freio sobre uma superfície escorregadia, fazendo com que o carro derrape e acabe preso. Então o assaltante, que foi atropelado, mas não se feriu, se levanta e caminha até o carro com a faca, porém Emma já está se arrastando pelo rio congelado. Bob vai atrás dela e em seguida tenta golpeá-la com a faca, mas erra o alvo e acaba cravando a arma no gelo. Depois ele tenta finalizá-la, mas ela consegue se libertar chutando o agressor e o golpeando com a faca. Mas a queda de Bob causa uma rachadura no gelo. Um buraco se abre, puxa o corpo de Mark para a água e arrasta Bob com ele. Porém no último instante, o criminoso segura o colar da mulher e a leva para o fundo do lago. Então Emma começa a se debater debaixo d'água, até que ela retira a faca cravada no ombro do assaltante e o acerta no olho. Dessa forma ela consegue se soltar. E se você acabar caindo em um lago congelado, a primeira coisa é não se desesperar por causa do frio, pois isso pode acabar fazendo o corpo entrar em choque, e dessa forma você pode acabar morrendo. Após se acalmar, você deve seguir o rastro de luz deixado pelo buraco, e em vez de tentar usar os braços para se levantar do buraco, você deve bater as pernas dentro da água, apoiando sua barriga na beirada do buraco. Isso irá fazer com que o seu corpo saia da água sem correr o risco de quebrar o gelo, e depois de sair, evite ficar de pé novamente, pois concentrar todo o seu peso em apenas um lugar pode acabar fazendo você cair de novo dentro da água. Então a melhor coisa a se fazer é continuar deitado e se arrastar até um lugar onde você sinta que o gelo é mais firme. Emma consegue usar a faca para quebrar o gelo e sair da água. E terminamos com Emma retirando sua aliança de casamento e a jogando no lago. Fala galera, esse foi como derrotar Till Death. Você seria capaz de sobreviver a essa situação? O que você faria de diferente? Me contem nos comentários. E se você fosse comemorar seu aniversário em um programa de TV com animatrônicos, mas descobrisse que esses robôs acabaram sofrendo mudanças em seu comportamento, e agora estão caçando todos os humanos que encontram pela frente, o que você faria? Quer saber como escapar desses animatrônicos? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e se você for casado com uma pessoa controladora, lembre-se de aprender como se soltar de uma algema.